Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Tia Andréa está com muita saudade de todos vocês, ok? Bem, agora nós vamos pegar o livro 2, vamos dar continuidade ao livro 2, ok? Página 74. Todo mundo pegando o livro 2, página 74, capítulo 8. Nós vamos estudar concordância verbal, tá? Nós já estudamos concordância nominal e agora nós vamos estudar concordância verbal. E eu digo uma coisa para vocês, pessoal, esse estudo é muito importante, tá? Eu posso dizer para vocês que é um dos estudos mais importantes da língua portuguesa. Por quê? É mais importante, é um dos estudos mais importantes da língua portuguesa, porque ajuda o aluno a falar corretamente e a escrever corretamente também, respeitando, né, as regras da norma culta da língua portuguesa, tá bom? Então, é importante, porque na hora de produzir um texto, né, de fazer a redação de vocês vão poder escrever corretamente. E também na hora de uma conversa, né, de uma conversação, vocês vão poder falar corretamente. Claro, em situações que exijam, né, o domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, é importante dominar as regrinhas de concordância verbal, tá bom? Conhecer os casos especiais de concordância verbal, tá bom, pessoal? É importante, ok? Então, todo mundo aqui atento, vamos lá? Bom, o que é concordância verbal? Eu trouxe aqui a definição, que é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Tá? Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também tem que concordar no singular. Exatamente. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que concordar no plural. Ok? Isso é concordância verbal. Nós vamos focar agora no verbo. O verbo tem que concordar sempre com o sujeito. Tá bom? Se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que ficar no plural, ok? Sempre no plural, se o sujeito estiver no plural, ok? Foi? Bom, eu trouxe aqui dois exemplos para que vocês possam visualizar, né, com mais clareza esse tipo de relação harmônica que acontece entre o verbo e o sujeito da oração, tá bom? A concordância verbal, ela vai estudar essas relações de número e pessoa. E justamente, né, são essas relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito. Vamos ver aqui um exemplo? Primeiro exemplo, o garoto era esperto. Quem é o sujeito? O garoto. É um sujeito que se refere, né, à terceira pessoa do singular, ele. Não é isso? Então, o garoto, por ser um sujeito que está no singular, o verbo ser aqui, que no caso é a forma verbal era, né, está flexionada no passado, ela também concorda no singular. Então, o garoto era esperto. O verbo ser também fica no singular. Outro exemplo. As garotas eram espertas. Quem é o sujeito? As garotas. É um sujeito que se refere a elas. Terceira pessoa do plural, não é isso? Então, as garotas é um sujeito que está no plural. Por isso que o verbo ser também concorda no plural. Porque o sujeito está no plural, então o verbo também fica no plural. Então as garotas eram espertas. Então a forma verbal era aqui, né? Eram, né, que é o verbo ser flexionado no passado, também concorda no plural, porque o sujeito está no plural. Está no plural, ok? Bom, vamos agora aos casos especiais. Vamos ver? Bom, o primeiro caso especial diz o seguinte, que se o sujeito da oração, se o sujeito da frase for um nome próprio que esteja no plural, o verbo fica no singular. Exatamente. É o exemplo que eu trouxe aqui. Minas Gerais é adorável. Quem é o sujeito? Minas Gerais. Minas Gerais é o sujeito. Beleza. Mas esse sujeito aqui não é um nome próprio no plural? Sim. Quando você lê Minas Gerais, subentende-se que Minas Gerais é um nome próprio que está no plural. Minas Gerais está no plural. Beleza, é um nome próprio. Só que a regra de concordância é clara. A regra de concordância verbal diz que quando isso acontece, o verbo fica no singular. Então, Minas Gerais é adorável, beleza? Foi? Agora tem um detalhe. Mas se de repente, né, esse sujeito com nome próprio no plural vier antecedido de um determinante. Quando eu falo determinante, pessoal, estou me referindo aos artigos o, as. Esse determinante são esses artigos, tá? Estou me referindo a esses artigos. Pronomes, meu, minha, seu, suas. Então,
Esses pronomes, esses artigos, a gente chama de determinante dentro dessa situação. Então, se de repente o seu sujeito, que no caso é o nome próprio no plural, vier antecedido por um determinante, aí o verbo concorda com o determinante. Quer ver um exemplo? Se eu falasse assim, as Minas Gerais, se antes desse sujeito Minas Gerais viesse um artigo as, um determinante as, aí o verbo fica no plural, ficaria como? As Minas Gerais são adoráveis. São adoráveis. Ou seja, o verbo vai concordar diretamente com o determinante, entendeu? Agora, se não vier nenhum determinante, o verbo fica somente no singular. Não concorda com nenhum. Não pode concordar com o sujeito, não, tá? Sempre fica no singular, tá bom? Olha um exemplo claro aqui. Eu coloquei agora para vocês com determinante. As memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana. Quem é o sujeito? As memórias póstumas de Brás Cubas. Esse é o sujeito, beleza? Mas é um sujeito que possui nome próprio no plural. Memórias póstumas, ó, tá vendo? É o sujeito, né? Está no plural, beleza. Sendo assim, presta atenção, eu tenho um determinante antes. Olha aqui o as aqui, ó, um determinante que está no plural. Sendo assim, o verbo destacar aqui também fica no plural. Mas fica no plural por quê? Porque está concordando diretamente com esse determinante, com esse artigo as. Ok? Então é correto falar as memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana. Perfeito. Agora você vai me perguntar, professor, e se não tivesse esse as aqui, risca? Se não tivesse esse as, se a frase fosse somente essa, memórias póstumas de Brás Cubas se destacou na produção machadiana. Aí o verbo destacar aqui ficaria no singular, exatamente, porque a regra pede isso, tá? Se o sujeito da sua frase for o nome próprio no plural, o verbo fica sempre no singular, tá bom? Então, memórias póstumas de Brás Cubas se destacou na produção machadiana. Agora, o verbo só ficaria no plural se, por acaso, antes desse sujeito, que está no plural, viesse um determinante, ou seja, um artigo as. Aí sim o verbo concorda no plural com esse artigo as. Então, as memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana. Aí fica perfeito, tá bom? A mesma coisa o terceiro exemplo. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Está perfeito. Por quê? Porque o verbo aqui são está no plural. Por quê? Porque está concordando com o determinante os. Então, perfeito. Agora, se não tivesse esse determinante os, se fosse só Estados Unidos, aí o verbo ficaria no singular. Estados Unidos é a maior potência mundial, ok? Bom, outro caso de concordância verbal, quando na sua frase aparece, né, quando o seu sujeito, melhor dizendo, quando dentro do seu sujeito aparece uma expressão partitiva. O que é uma expressão partitiva? É uma expressão que mostra, que dá a ideia de metade. Não é um todo, é uma certa parte de um todo, exatamente, a certa parte de um todo. Isso é uma expressão partitiva. Então, quem seriam essas expressões partitivas? Eu tenho aqui alguns exemplos, ó. A maioria de, a maior parte de, metade de e parte de. Essas são algumas expressões partitivas que a gente mais usa, mais utiliza, tá bom? Bom, se essas expressões partitivas aparecerem dentro do seu sujeito e além disso elas forem, né, elas estiverem, melhor dizendo, né, elas estiverem seguidas de um nome no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Observe esses dois exemplos aqui. A maioria dos convidados compareceu à festa, ou a maioria dos convidados compareceram à festa. Por que eu tenho dois tipos de concordância verbal aqui? Vamos ver? Quem é o sujeito da minha oração? A maioria dos convidados. Aqui é o sujeito. Beleza? Ótimo. Dentro desse sujeito, aqui eu tenho uma expressão partitiva? Tenho. Quem é essa expressão partitiva? A maioria. A maioria aqui é uma expressão partitiva. Só que essa expressão partitiva está acompanhada de uma palavra, de um nome no plural. Quem é essa palavra? Quem é esse nome no plural? Dos convidados. Então, sendo assim, aceita-se dois tipos de concordância, tanto no singular quanto no plural. Então, é correto você falar, a maioria dos convidados compareceu à festa. Por que compareceu? Porque o verbo compareceu aqui está no singular, concordando
com a expressão partitiva a maioria. E você também pode falar, a maioria dos convidados compareceram à festa. Por que compareceram? Por que no plural? Porque o verbo no plural está concordando com o termo dos convidados, que também está no plural. Beleza? Outro exemplo, metade dos alunos fez o trabalho, ou metade dos alunos fizeram o trabalho. Por que dois tipos de concordância? Vamos lá? Quem é o sujeito? Metade dos alunos. Aqui é o sujeito, metade dos alunos. Dentro desse sujeito tem uma expressão partitiva? Tem. Quem é essa expressão partitiva? Metade. A palavra metade é uma expressão partitiva. E além dessa expressão partitiva, vem acompanhada de um nome no plural? Vem. Quem é esse nome no plural? Dois alunos. Então, sendo assim, você pode falar metade dos alunos fez o trabalho. Então, esse verbo fez aqui está no singular, concordando com a expressão partitiva metade, que está no singular. Ou você pode falar também, metade dos alunos fizeram o trabalho. Então, por que o verbo fizeram no plural? Por que o verbo fizeram no plural? Está no plural porque está concordando com o nome no plural, dois alunos. Então, metade dos alunos fizeram o trabalho. Então, as duas formas de concordância verbais estão corretas, tá bom? Os dois casos de concordâncias verbais estão corretíssimas. Tá bom, pessoal? Bom, pronome de tratamento. Bom, se o seu sujeito, né, for composto por um pronome de tratamento, o verbo concorda na terceira pessoa, de acordo com o pronome que está sendo utilizado. Tá? Pronomes de tratamento são Vossa Majestade, Vossa Excelência, você também é um pronome de tratamento. Então, vamos ver aqui esses dois exemplos. Vossa Excelência deve enviar um relatório. Quem é o sujeito? Vossa Excelência. Está no singular? Sim, está no singular. É um pronome de tratamento? Sim, é um pronome de tratamento. Então, o verbo dever aqui está no singular também, concordando com o sujeito, que é um pronome de tratamento que está no singular, tá bom? Vossa Excelência. Agora, se estivesse no plural, vamos ver? Vossas Excelências devem enviar o relatório. Quem é o sujeito? Vossas Excelências. Está no plural? Sim, é um sujeito que está no plural e também é um pronome de tratamento. Então, sendo assim, o verbo dever também concorda no plural, tá? Concorda com o sujeito que está no plural. Que no caso é o pronome de tratamento Vossas Excelências. Então, Vossas Excelências devem enviar um relatório. Perfeito? Se fosse você, se o sujeito da frase fosse você, você também é um pronome de tratamento. Você deve enviar um relatório. Perfeito. E se fosse, né, se o sujeito estivesse no plural, vocês, que também é um pronome de tratamento, vocês, aí o verbo também ficaria no plural. Vocês devem enviar um relatório. Ok? Próximo caso, pronomes relativos. Então, quando o sujeito, né, na sua oração, né, for um pronome relativo que ou quem, olha o que vai acontecer. Vamos ver? Vamos falar primeiro do pronome relativo que. Quando o pronome relativo que está na função de sujeito, o verbo da oração vai concordar com o termo antecedente desse pronome. Vamos ver aqui no exemplo. Fui eu que pintei aquele quadro. Então, prestem bem atenção. O pronome relativo que está aqui no meio, certo? Então, esse pronome relativo que, ele está atuando na função de sujeito. Sujeito de quem? Do pronome eu, certo? Esse aqui é o pronome relativo, né? Que está fazendo menção também, está atuando também na função sintática de sujeito do verbo pintar. Quando você conjuga o verbo pintar, como é que você conjuga? Sem o pronome relativo que. Você não fala eu pintei? Você não fala eu pintei? Beleza. Então, o pronome relativo que está aqui, atuando justamente na função de sujeito, tá bom? Então, sendo assim, você vai falar que fui eu que pintei aquele quadro. O verbo pintar aqui, tá, pessoal, está concordando, tá, no singular. Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao pronome relativo que está atuando na função de sujeito, que se refere à primeira pessoa do singular, eu. Ok? Então, fui eu que pintei aquele quadro. Perfeito. Ficaria errado se alguém falasse assim, fui eu que pintou. Aí está errado. Porque você não conjuga eu pintou. Você fala eu pintou? Não, você não fala eu pintou. Você fala eu pintei. Então, o correto é você falar, fui eu que pintei aquele quadro. Beleza? Foi? Agora vamos falar agora do pronome relativo quem. Vamos ver aqui. Se o pronome relativo quem estiver na função também de sujeito, aceitam-se dois tipos de concordância verbal.
Ou o verbo concorda com o termo que o antecede, ou o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vamos ver esses dois exemplos aqui? Fui eu quem falei. Então, preste atenção. O pronome relativo quem está aqui no meio, certo? Ele está atuando na função, né? Ele está se referindo, no caso aqui, de sujeito. Ele está atuando na função sintática de sujeito. Quando você conjuga o verbo falar na primeira pessoa do singular, você conjuga como? Como é que você conjuga? Você fala, eu falei. Você não fala, eu falei? Então, fui eu quem falei. Perfeito. Então, o verbo falar aqui, no caso, a forma verbal falei, está no singular por quê? Porque está concordando, né, com quem? Com esse pronome pessoal da primeira pessoa, né? Eu. Então, fui eu quem falei. Perfeito. Agora, a regra também é clara que diz que quando você usa o pronome relativo quem, só o pronome relativo quem, pessoal, aí sim, a forma verbal aqui, no caso, pode concordar diretamente com esse pronome relativo quem. Fui eu quem falou. Agora sim. Ah, professora, mas eu não falo eu falou. Você não disse isso, eu disse que você aqui, quando você utiliza o pronome relativo quem, a forma verbal, ou seja, o verbo falar, ele pode estabelecer uma concordância diretamente com esse pronome relativo quem, tá? Ele não vai estabelecer uma concordância com o pronome pessoal eu. Aqui nesse segundo exemplo, não. Aqui nesse segundo exemplo, o meu verbo falar está estabelecendo, né, uma concordância diretamente com o pronome relativo quem. Por isso que o meu verbo falar, ele pode ficar na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele, ela. Então, ele falou, não é isso? Então, fui eu quem falou. Então, aqui permite que você utilize o verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao pronome relativo quem. Aí pode, tá bom? E em cima, ele deu uma outra forma de concordância, né? Você concordando o verbo falar concordando com a primeira pessoa do singular, que é eu. E no segundo exemplo, o verbo falar concordando diretamente com o pronome relativo quem. Aí ele pode ficar na terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem falou. Perfeito, tá bom? Isso só não pode acontecer aqui, ó, com o pronome relativo que. O pronome relativo que só aceita só essa forma aqui, aí tá certinho. Agora, o pronome relativo quem, ele admite duas formas, né, de concordância verbal, tá bom? Foi? Vamos agora para os pronomes indefinidos e interrogativos. Como que o meu sujeito, né, se o meu sujeito aparecer, né, em forma de um pronome indefinido ou interrogativo, como que vai ser a concordância verbal? Vamos ver aqui? Bom, se o seu sujeito da oração, né, for um pronome indefinido ou um pronome interrogativo, tá? Mas estiver no singular, preste atenção, se estiver no singular, o verbo, tá? Ele vai ficar no singular também, tá bom? O verbo fica no singular. Independente desse pronome indefinido ou esse pronome interrogativo vier acompanhado ou não de um pronome pessoal. Então, eu vou falar agora sobre esses dois exemplos aqui, ó. Alguém fez isto e qual de vós irá? Qual de vós irá? Vamos falar sobre o primeiro exemplo? Alguém fez isto. Quem é o sujeito? Alguém. Beleza? Esse alguém é o sujeito. Esse alguém é um pronome indefinido, concorda? Eu não sei quem é. Alguém é alguém. O pronome indefinido, eu não sei quem é. Não está definido quem é. Por isso que ele é chamado... Não está definindo, então por isso que ele é chamado de pronome indefinido. Alguém. Está no singular? Sim, está. Está seguido de pronome pessoal? Quem é o pronome pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não está seguido. Não tem pronome pessoal aqui. Então, o verbo fazer concorda diretamente com o pronome indefinido que está no singular. Por isso que fica no singular. Alguém fez isto. Ok? O segundo exemplo. Qual de vós irá? Então, esse qual aqui, presta atenção. Esse qual aqui também atua na função de sujeito. É um pronome interrogativo. Foi. Só que ele está acompanhado de um pronome pessoal, que no caso é vós. Não tem problema. A regra é clara. O verbo ir concorda diretamente com o pronome interrogativo qual, que está no singular. Então, qual de vós irá? Então, qual, por ser um pronome interrogativo que está no singular, o verbo ir
também fica no singular, independente da presença do pronome pessoal, tá bom? Foi? Agora vamos falar sobre esses dois casos aqui, ó, tá? Esses dois últimos exemplos. Alguns de nós farão o projeto, ou alguns de nós faremos o projeto. Por que que ele me deu, né, dois modos de concordância verbal? Simples, porque o meu sujeito aqui, alguns, né, alguns, é um pronome indefinido, beleza, mas só que está no plural. Se está no plural, presta atenção, se está no plural e também está acompanhado de um pronome pessoal que também está no plural, que no caso é nós, admite-se duas concordâncias verbais. Você pode falar, alguns de nós farão o projeto, ou seja, esse farão aqui está concordando com o pronome indefinido que está no plural, alguns. Ou você pode falar, alguns de nós faremos o projeto, ou seja, essa forma verbal faremos está concordando com o pronome pessoal nós. Então as duas formas estão corretas. Alguns de nós faremos o projeto, alguns de nós farão o projeto, beleza? A mesma coisa no último exemplo. Quais de vós irão? Ou quais de vós ireis? Por que dois tipos de concordância verbal? Então, quem é o meu sujeito aqui? O sujeito aqui é quais. É um sujeito, né? Está na função sintática de sujeito, mas é um pronome interrogativo. Esse pronome interrogativo quais aqui está no plural. E, além disso, está acompanhado de um pronome pessoal também que está no plural, que no caso é a segunda pessoa, né? Vós. Então, sendo assim, aceita-se dois tipos de concordância. Quais de vós, né? Quais de vós irão? Ou seja, esse irão aqui está concordando diretamente com o pronome interrogativo que está no plural. Quais? Ou quais de vós ireis? Esse ireis aqui está concordando diretamente com o pronome pessoal vós. Então, quais de vós ireis? Perfeito, as duas formas estão corretas. Ok, pessoal? Vamos falar agora sobre os verbos dar, bater e soar, tá? Dar, bater e soar, ok? Bom, aqui, quando eu tenho a presença desses verbos na minha frase, preste atenção, e eles estão relacionados a horas, tá? Quando o verbo dar, bater, soar estão relacionados a horas, eles vão concordar com o sujeito que está expresso na frase. Vamos ver aqui um exemplo. O primeiro exemplo, o relógio deu 2 horas. Quem é o sujeito? O relógio. Esse é o sujeito. O sujeito está no singular ou está no plural? Está no singular. Sendo assim, o verbo dar concorda diretamente com esse sujeito que está no singular. Então, o relógio deu 2 horas. Esse verbo dar está no singular, que está concordando com o sujeito, o relógio, que está no singular. Foi até aí? Agora vocês vão perguntar, professora, e se porventura, se caso esta oração não aparecesse sujeito o relógio? Se não tivesse o relógio. Como que ficaria o verbo dar? Ficaria como? Concordando, aí sim concordaria com o numeral 2. Ficaria como? Deram 2 horas. Aí sim, o verbo dar ficaria no plural, concordando com o numeral 2, ok? Aqui embaixo aqui, um exemplo, tá vendo? Ó, outro exemplo, deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. Então, nós temos aqui o verbo dever, concordando diretamente com o numeral 3. Então, deverão, está no plural, tá? Foi? A mesma coisa aconteceria com o verbo bater e soar, tá bom? Se eu falasse assim, o relógio bateu 2 horas. Então, bateu aí está concordando com o relógio, que é o sujeito no singular. Agora, se não tivesse sujeito, aí ficaria como? Bateram 2 horas, tá bom? Bom, vamos falar agora do verbo haver e o verbo fazer, tá bom? Pessoal, o verbo haver, quando indica tempo passado ou possui o sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não é conjugado com as pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando o verbo haver, né, indica passado ou possui sentido de existir, ele é impessoal por isso. Portanto, ele vai aparecer na oração sempre na terceira pessoa do singular. Então, eu dei 2 exemplos aqui com o verbo haver. Há dias não o vejo. Há dias, ó, indica tempo passado. Então, o verbo haver aqui, por ser impessoal e por indicar tempo passado, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, a fica no singular. Então, a é terceira pessoa do singular, né? Outro exemplo, havia muitos carros na rua. Então, havia aqui já possui o sentido de existir. Você pode substituir, ó. Existiam muitos carros na rua. Então, o verbo aqui haver, ele possui o sentido de existir. Sendo assim, ele é impessoal. Então, quando aparece o verbo haver com o sentido de existir,
ele tem que aparecer na terceira pessoa do singular. Então, o certo é você falar, havia muitos carros na rua. Se caso você falar, haviam muitos carros na rua, você está transgredindo a norma culta. Você está fazendo a concordância verbal de forma errada, tá? Porque o verbo haver, por expressar o sentido de existir, ele tem que ficar somente na terceira pessoa do singular. Você não pode colocar ele no plural, tá bom? Então, o certo é você falar, havia muitos carros na rua, havia muitas pessoas na rua, tá bom, pessoal? Não esqueçam, ok? Segundo caso aqui, vamos lá. Se os verbos haver e fazer, né, sendo impessoais, vierem acompanhados de verbos auxiliares, esses verbos auxiliares ficarão também no singular. Percebam aqui esses dois exemplos. Deverá haver problemas devido à chuva. Então, o verbo haver aqui, ele está acompanhado, está antecedido de um verbo auxiliar. Quem é esse verbo auxiliar? É o verbo dever. Perceberam que o verbo dever também ficou na terceira pessoa do singular? Isso é regra, tem que seguir, pessoal. Então, deverá haver problemas devido à chuva. Tem gente que fala, deverão haver problemas. Tá errado. Se você falar deverão haver problemas, você está transgredindo a norma culta da língua portuguesa, tá? Porque a regra é clara. Se o verbo haver e fazer vier acompanhado de um verbo auxiliar, esse verbo auxiliar tem que ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? O segundo exemplo aqui. Deve fazer horas que ele chegou. Deve fazer horas que ele chegou. O verbo fazer aqui está acompanhado também de um verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? O verbo dever. Então, ele também fica na terceira pessoa do singular. Então, deve fazer horas que ele chegou. Certíssimo, ok? Não esqueçam. Próxima regra agora é a concordância do verbo ser. Vamos mostrar como que o verbo ser se comporta, né, dentro de certas circunstâncias, certas situações. Então, eu trouxe a primeira situação aqui de concordância, né, que diz o seguinte: se o sujeito do verbo ser for um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, o verbo ser, ele vai concordar preferencialmente com o predicativo do sujeito. Olha aí, ó, preste atenção, hein? Então, eu trouxe o primeiro exemplo. Nem tudo são flores. Quem é o sujeito aqui dessa oração? Nem tudo são flores. O sujeito é nem tudo, ok? Beleza. Dentro desse sujeito, nem tudo, tem algum pronome indefinido, interrogativo ou demonstrativo? Tem. Essa palavra tudo aqui, ó, é um pronome indefinido. Beleza, é um pronome indefinido. Sendo assim, a regra de concordância é clara. O verbo ser aqui vai concordar com o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? O adjetivo flores, tá? Nem tudo são flores, né? Então, flores aqui é uma característica atribuída ao sujeito nem tudo, né? No caso, tudo aqui, né? Então, cuidado, tá? Fiquem atentos. Ok? Tem pessoas que falam, né? Tem pessoas, eu já ouvi falando errado, fala nem tudo é flores, porque pensa, né? Elas acham que o verbo ser tem que concordar com o pronome indefinido tudo. Não, a regra é clara, tá? Se dentro do seu sujeito, no caso nem tudo, é o sujeito, se dentro do seu sujeito aparecer um pronome indefinido, tá? O verbo ser vai concordar diretamente com o predicativo do sujeito, que no caso flores. Por isso que nem tudo são flores, ok? O exemplo de baixo também aqui, ó. Quem são os vencedores do concurso? Então, quem aqui atua na função sintática de sujeito, certo? E aqui, a palavra quem é um pronome interrogativo, ok? Sendo assim, o verbo ser não vai concordar com quem? Vai concordar com o predicativo do sujeito, que no caso aqui, os vencedores. Tá bom, pessoal? Não esqueçam. Vamos lá? Concordância do verbo ser agora de uma maneira diferente. Se o sujeito da sua frase, tá? Ou predicativo, né, for um nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo vai concordar com a pessoa designada. Então, olha, agora mudei tudo. O meu sujeito aqui, ó, Marcela era as alegrias da casa. Quem é o sujeito? Marcela. Beleza, Marcela. Marcela é o sujeito. Mas esse sujeito aqui é um nome de pessoa? Sim. Agora muda a concordância, tá vendo só?
Agora, a regra diz que o verbo ser tem que concordar direto com o nome, direto com o sujeito, Marcela, porque é um nome de pessoa. Agora, o verbo ser não vai mais concordar com o predicativo do sujeito, tá bom? Essa era outra regra que a gente viu anteriormente, agora a regra mudou, tá bom? Tem que ficar atento quanto a isso, tá bom? A mesma coisa, segundo exemplo. Ele é os amores da mamãe, né? Então, os amores da mamãe é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma característica atribuída ao sujeito ele, certo? Só que tem um detalhe, o sujeito ele não é um pronome pessoal? Então, a regra é clara. Se o sujeito da oração for um pronome pessoal, no caso ele, ou um nome de pessoa, no caso Marcela, o verbo ser concorda diretamente com esse sujeito. Exatamente. Fiquem atentos, ok? Próxima regra de concordância do verbo ser. Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular. Então, preste atenção. Se o seu sujeito da oração indicar quantidade, o verbo ser não vai concordar com o sujeito não, hein, pessoal? Vai concordar com o predicativo do sujeito. Vamos ver aqui um exemplo? 10 reais é suficiente. Quem é o sujeito? 10 reais. Esse sujeito indica quantidade? Olha a quantidade aqui, ó. Quantidade, 10 reais, indica. Sim. E o verbo ser, então, não vai concordar com o sujeito, não. A regra diz que o verbo ser tem que concordar diretamente com o predicativo do sujeito, que no caso é o adjetivo suficiente. É a palavra suficiente. Ok? Não esqueçam. Agora a concordância do verbo ser, com datas, horas e distâncias. Vamos ver? Bom, o verbo vai concordar sempre com o numeral, tá bom? Agora preste atenção. Se no caso a hora, vier acompanhada, né, da palavra dia, aí vai mudar tudo. Vamos ver aqui o que acontece? Então eu vou pegar primeiramente com as datas, tá? Eu vou explicar as datas primeiro. Eu vou explicar as datas primeiro. Vamos lá? Hoje são 18 de junho. Então, o verbo ser aqui está concordando diretamente com o numeral 18. 18 é um numeral plural, certo? Então, o verbo ser também fica no plural, ok? Agora, se caso a data, no caso, a palavra, o numeral 18, vier antecedido da palavra dia, a concordância verbal vai mudar, tá? Olha aqui o exemplo. Hoje é dia 18 de junho. Perceberam que o verbo ser aqui está fazendo concordância direta com a palavra dia, que está no singular? Exatamente. Então, o certo é você falar, hoje é dia 18 de junho. Perfeito. Tá? Eu já vi pessoas falando errado, né? Que dia é hoje? Ah, hoje é 18 de junho. Hoje é 18 de junho. Está errado. Hoje são 18 de junho. Beleza? Ou, se você usar a palavra dia, aí pode ficar no singular. Hoje é dia 18 de junho. Perfeito. Tá bom, pessoal? Beleza? São regras de concordância, nós temos que segui-las, ok? Agora vamos falar de horas. Vamos lá? Horas. Horas aqui, ó, horas. Aqui embaixo, ó, era 00:10. Então, o verbo ser está concordando direto com o numeral meia, que no caso aqui, né, está no singular. Então, era 00:10. Se você falar eram 00:10, está errado. A concordância correta é era 00:10, tá? O verbo ser concordando no singular com a palavra com o numeral meia, ok? Agora vamos falar de distâncias. Exatamente. Distância, tem o primeiro exemplo aqui, ó. Daqui até sua casa são 15 quilômetros. Então, o verbo ser aqui está no plural, por quê? Porque está concordando diretamente com o numeral 15, que também está no plural, ok? Fácil, né? Próxima regra aqui, vamos lá? Agora vamos falar, né? Não vamos mais falar do verbo ser, vamos falar de expressões com fração ou porcentagem, tá? Então, se o seu sujeito agora, o sujeito da frase, aparecer com uma expressão, né, de fração ou uma expressão que expressa porcentagem, o verbo, olha aí, vai concordar com alguém. Vamos ver aqui? Vamos falar primeiro com, né, quando o sujeito apresenta frações. Vamos começar pela fração primeiro. Né, o verbo vai concordar com o numerador, tá? Então, fração, todo mundo já sabe o que é, já estudou em matemática, né? Então, quando o sujeito, né, apresentar uma fração, ou seja, quando uma fração vier dentro do sujeito, o verbo vai concordar com o numerador. Aí você vai dizer, o que é numerador? Numerador, na fração, vamos supor, 1/3. 1
terço. 1 fica em cima e o 3 fica embaixo, não é isso? 1 que fica em cima é chamado de numerador. E o 3 que fica embaixo é chamado de denominador, não é isso? Então vamos lá, olha o exemplo. 1/3 dos alunos saiu. Por que o verbo sair aqui está no singular? Porque está concordando diretamente com o numerador. 1/3. Ou seja, 1 é singular. Então o verbo também tem que ficar no singular. Então, 1/3 dos alunos saiu. Foi? Agora vamos lá. 3/5 dos alunos saíram. Então, perceberam que a forma verbal saíram aqui, né, está no plural. Por quê? Porque agora eu tenho 3/5. No meu numerador, eu tenho 3. Né, e o 5 fica no denominador. Então, 3/5. Já que meu numerador, né, é representado pelo numeral 3, que é plural, então o verbo sair aqui, ó, ficou no plural também, concordando com 3, que também é plural. Então, 3/5 dos alunos saíram. Fácil, né? Agora vamos falar de porcentagem. Vamos ver o segundo caso? Quando a expressão numérica percentual vier seguida de um substantivo especificador, o verbo poderá concordar com o numeral ou com o substantivo. Vamos ver aqui o exemplo. 1% dos entrevistados concordou. Então, por que o verbo concordar aqui está no singular? Porque está concordando com o numeral, né? A porcentagem que também está no singular, que é 1%. Beleza? Agora, 1% dos entrevistados concordaram. Então, concordaram aqui está no plural, porque está concordando com o substantivo especificador, que no caso, 2 entrevistados, que está no plural. Então, 2 entrevistados está no plural, né? É um substantivo especificador que está no plural, então o verbo concordar também fica no plural, tá? Então, 2 maneiras de concordância verbal, tá bom? Vocês podem utilizar uma das duas. Está correto, estão corretas, as duas estão corretas, ok? Próximo caso de concordância, quando o verbo acompanhado do vocábulo ser. Pessoal, presta bem atenção. Quando esse vocábulo ser, essa partícula ser, acompanha um verbo, veja bem, nós temos que perceber que esse verbo, ele vai ficar na terceira pessoa do singular se essa partícula, se esse vocábulo ser, né, atuar na função de índice de indeterminação do sujeito, ou seja, se eu tiver um sujeito que é indeterminado na oração. Perceba esses 2 exemplos aqui. Necessitava-se de novas ideias. Quem é que necessitava de novas ideias? Eu não sei. Aqui não vem dizendo. O sujeito fica indeterminado. Então, essa partícula C aqui, ela é chamada de índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? E se vocês pararem para perceber, esse verbo, né, necessitar, quem necessita de alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, sendo assim, essa partícula C, ela é chamada de índice de indeterminação do sujeito porque você não consegue identificar o sujeito, ou seja, o sujeito é indeterminado. Sendo assim, o verbo necessitar aqui, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, necessitava-se de novas ideias. Perfeito, tá? O verbo fica no singular. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Não sei quem é. Então, o verbo fica no singular. Isso é regra. Segundo exemplo, morria-se de tédio durante o inverno. Quem é que morria de tédio? Não sei. Alguém morria, mas eu não sei quem é. O sujeito aqui está indeterminado. Sendo assim, essa partícula C, ela é chamada de índice de indeterminação do sujeito, porque está acompanhando o verbo que é intransitivo. É quando eu falo morria, todo mundo sabe o que é morrer. Morrer é morrer. Acabou. Então, o verbo morrer aqui, né? Ele se apresenta na terceira pessoa do singular. Morria-se de tédio, né? Então, morria-se, o verbo fica no singular, porque nós não sabemos quem é o sujeito, pessoal. O sujeito está indeterminado. Eu não sei quem é que morria. Foi? Agora vamos para o segundo caso. Quando o verbo está acompanhado do vocábulo ser, sendo que esse vocábulo ser agora é um pronome apassivador. Aí sim o verbo vai concordar com o sujeito, porque agora o sujeito vai aparecer na frase. Mas para que isso aconteça, pessoal, os verbos têm que ser transitivo direto. Eu trouxe 2 exemplos aqui, ó. Alugam-se casas aqui. Quem aluga? Aluga alguma coisa. Aluga o quê? Casas. Então, aluga aqui é um verbo transitivo direto porque não exige preposição. Beleza?
Agora, tem um assunto que eu quero falar com vocês. Alugam-se casas aqui, essa oração, ela está na voz passiva sintética, porque ela está acompanhada desse pronome passivador. Por que ele é pronome passivador, professora? Porque permite eu transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica. Porque quando eu transformo em voz passiva analítica, eu consigo descobrir quem é o sujeito. Quer ver só? Alugam-se casas aqui. Está na voz passiva sintética, porque tem o pronome passivador ser. Agora vamos transformar em voz passiva analítica? Casas são alugadas aqui. Quem é o sujeito? Casas. Então eu descobri quem é o sujeito. O sujeito são casas. Então casas aqui é o sujeito da minha oração. Se é o sujeito, está no plural, então o verbo também tem que conjugar, né? Melhor dizendo, tem que concordar no plural. Está concordando com o sujeito casas, que está no plural. Tá bom? Por isso que o certo é você falar alugam-se casas aqui. Porque casas são alugadas e o sujeito são casas. Se o sujeito está no plural, o verbo alugar também tem que ficar no plural, concordando com o sujeito que está no plural, casas, ok? A mesma coisa que o segundo exemplo, vende-se apartamento. Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Apartamento. Então, o verbo vender é um verbo transitivo direto porque não pede preposição. Foi? Então, vende-se apartamento está na voz passiva sintética, porque tem esse pronome passivador aqui. Mas como que eu sei que está na voz passiva sintética? Porque permite que eu passe para a voz passiva analítica. Quer ver só? Vende-se apartamento. Apartamento é vendido. Consegui passar para a voz passiva analítica. Então, eu descobri quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Apartamento. Ó. Apartamento é vendido. Então, o sujeito aqui é o apartamento. Se o sujeito apartamento está no singular, não é isso? Então, o verbo vender concorda com o sujeito que está no singular. Então, o verbo vender fica também no singular. Então, o certo é falar, vende-se apartamento. Perfeito. Aí você me pergunta, professora, e se a palavra apartamento aqui estivesse no plural? Aí o verbo vender também ficaria no plural. Vendem-se apartamentos. Tá bom, pessoal? Porque aqui é o sujeito, o apartamento é o sujeito. Tá bom? Eu descobri quando eu passei para a voz passiva analítica, né? Vende-se apartamento. É a mesma coisa que eu falar que apartamento é vendido. Então, o sujeito é apartamento. Tá bom? Quando eu consigo passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, eu consigo descobrir o sujeito. Coisa que não aconteceu anteriormente, né? Com o índice de indeterminação do sujeito, no outro exemplo que eu dei anteriormente. Por isso que não dá. Aqui dá para passar para a voz passiva sintética da voz passiva analítica. Aí eu consigo descobrir o sujeito. Tá bom? Foi? Bom, agora eu vou falar sobre sujeito composto anteposto. O que é isso? É quando o sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos no sujeito. Todo mundo sabe disso, né? Quando eu tenho dois núcleos dentro do meu sujeito, ele é chamado de sujeito composto. Agora, anteposto é quando ele vem, né? Quando o meu sujeito composto vem antes do verbo. Vamos ver então? Se o meu sujeito composto vier antes do verbo, o meu verbo fica no plural. Exemplo aqui, João e Manuel chegaram. Quem é o sujeito? João e Manuel. É um sujeito composto? Sim, tem dois núcleos, né? É um sujeito composto. Eles estão antes do verbo? Sim, estão antes do verbo. E sendo assim, o verbo chegar concorda no plural com esses dois elementos. Tá bom? Foi? Agora vamos lá. No entanto, vamos admitir o singular quando os núcleos do sujeito forem sinônimos ou vierem em gradação. Então, preste atenção nesses dois exemplos aqui. Ele quer dizer o seguinte, se o seu sujeito composto, né? Se o sujeito composto, né? Que está antes do verbo, preste atenção, se o seu sujeito composto está antes do verbo, e esse sujeito composto é formado, né? Os núcleos desse sujeito composto são formados por palavras sinônimas, tá? Se os núcleos desse sujeito composto, né, forem formados por palavras sinônimas, admitem-se em dois tipos de concordância. É o caso de calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade aqui é o sujeito composto, concordam? Estão antes do verbo reinar, concordam? E sendo assim, os núcleos desse sujeito composto, calma e tranquilidade, são palavras sinônimas. Exatamente, calma e tranquilidade são sinônimos. Sendo assim, admite-se dois tipos de concordância. Você pode falar calma e tranquilidade reina aqui, ou você pode falar que calma e tranquilidade reinam aqui, tanto no singular quanto no plural, e vai estar correto. Mas isso só pode acontecer se o seu sujeito composto for formado por palavras sinônimas, tá bom?
Ou se o seu sujeito composto for formado por palavras que dão ideia de gradação, como é o caso do último exemplo, aqui ó, um sussurro, uma voz, um grito, ecoou no ar. Perfeito. Quem é o sujeito? Um sussurro, uma voz, um grito. Esse é o sujeito da minha oração. Esse sujeito é composto? Sim. Tem 3 núcleos, sussurro, voz e grito, então o sujeito composto. Esse sujeito composto está antes do verbo ecoar? Sim, está antes do verbo ecoar. Agora vamos analisar. Dentro desse sujeito composto, eu tenho uma gradação? Tenho gradação. O que é gradação? É uma sucessão de fatos. Um sussurro, uma voz, um grito. Tá vendo? Está vendo o desenrolar? A gradação acontecendo? A sucessão de fatos sendo expostas? Então, eu tenho uma gradação. Sendo assim, admite-se 2 tipos de concordância. Eu posso concordar com o verbo no singular ou com o verbo no plural, que também vai estar corretíssimo. Então, um sussurro, uma voz, um grito, ecoou no ar, certinho. Ou eu posso falar um sussurro, uma voz, um grito, ecoaram no ar, que também vai estar certinho. Tá bom, pessoal? Próximo, núcleos do sujeito no infinitivo. Ou seja, agora eu estou falando, né, de um sujeito, tá? Um sujeito formado com núcleos que estejam no infinitivo. Percebam bem aqui, percebam o que vai acontecer. Caminhar e nadar faz bem à saúde. Quem é o sujeito? Caminhar e nadar. É o sujeito. Esse sujeito está antes do verbo? Sim, está antes do verbo fazer. Olha o verbo fazer aqui. Beleza. Só que dentro desse sujeito composto, é um sujeito composto, não é, gente? Tem 2 núcleos, caminhar e nadar. Beleza? É um sujeito composto. Só que dentro desse sujeito composto, eu tenho que 2 núcleos formados com o verbo no infinitivo. Ó. Caminhar é um verbo. Nadar também é um verbo no infinitivo. Sendo assim, a regra de concordância verbal é clara. O verbo aqui, fazer, tem que ficar no singular. Foi até aí? Agora, preste atenção. A regra também diz o seguinte, se caso esse sujeito composto aqui, que é formado por sujeito no infinitivo, né? Por verbos no sujeito no infinitivo. São verbos no infinitivo. Se esses núcleos vierem antecedidos de artigo, ou seja, tinha um determinante, que aqui no caso é o artigo o, aí a regra de concordância muda. O verbo fazer aqui fica no plural, concordando com esses determinantes, tá bom? Então, o caminhar e o nadar fazem bem à saúde. Então, esse verbo fazer entrou no plural, por quê? Porque lá no meu sujeito composto, eu tenho a presença dos meus determinantes, dos meus artigos o. Aí, no caso, o verbo fica no plural. Agora, se caso, lá em cima aqui, ó, se caso o meu sujeito, né, composto, né, não aparecer acompanhado, né, não surgir, não aparecer na oração, né, se aparecer na oração sem o artigo, sem determinante, aí o verbo fazer fica no singular, tá bom? Então tem que ficar prestando atenção no determinante. Se aparecer o determinante, o verbo fica no plural, tá bom? Sujeito composto posposto, ou seja, o sujeito composto que vem, né, o sujeito composto que vem depois do verbo. Olha aí, ó. Quando o sujeito composto vier posposto ao verbo, ele pode ir para o plural ou concordar com o núcleo que está mais próximo. Então, me dá 2 tipos de concordância que estão certíssimas, melhor dizendo. Chegaram João e Manuel. Quem é o sujeito? João e Manuel. Certo? É um sujeito composto? Sim. Está depois do verbo? Sim. Olha o verbo chegar aqui. Então, está depois. Então, sendo assim, o verbo chegar pode ficar no plural, concordando com os 2 elementos. Ok? Tá certinho. Agora também pode ficar no singular, concordando com o que está mais próximo, que no caso é João. Então fica perfeito se você falar assim, chegou João e Manuel. Também está correto o verbo chegar no singular, concordando com o sujeito que está mais próximo, tá? Então, 2 tipos de concordâncias, né? Concordâncias verbais que estão corretas. Mas isso se o sujeito composto vier depois do verbo, ok, pessoal? Não esqueçam. Bom, eu trouxe aqui um exercício para vocês, tá? Eu trouxe 4 cartazes em que nós identificamos um erro de concordância verbal. Então, eu trouxe aqui só para que vocês pudessem perceber. No primeiro cartaz, vamos ler aqui. Palavras, às vezes, olha aí, palavras, às vezes, são desnecessárias.
Resolve-se muitos problemas com um sorriso e evita-se muitos problemas com o silêncio. Então, olha só, perceberam que o verbo resolver aqui e o verbo evitar estão no singular? Bom, então está errado. Por que estão errados? Por quê? Porque aqui muitos problemas, né, está no plural. Então, o verbo resolver deveria concordar com o termo muitos problemas. O certo ficaria resolvem-se muitos problemas. A mesma coisa embaixo com o verbo evitar. Evitam-se muitos problemas. Né? Muitos problemas aqui está no plural. Então, o verbo evitar também deveria entrar no plural. Então, evitam-se muitos problemas. Viram? A concordância verbal ela tem que acontecer de forma harmônica, correta, né? O segundo cartaz, vamos ler aqui. Não existe sonhos impossíveis. Existem pessoas incapazes de lutar, né, por aquilo que chamam de sonhos. Aonde que está o erro aqui? O erro aqui está justamente na primeira frase. Não existe sonhos impossíveis. Sonhos impossíveis está no plural, é um termo que está no plural. Então, o verbo existir aqui, né, deveria entrar também no plural, concordando com o termo sonhos, certo? Então, o certo seria não, né, não existem sonhos impossíveis. Essa seria a forma correta, a concordância verbal correta, ok? A mesma coisa no terceiro cartaz. Todos os anos, cerca de 570 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias causadas pela poluição do ar e pela fumaça de cigarros. Onde que está o erro aqui, pessoal? Onde está o erro? Justamente no verbo morrer. Eu estou me referindo a 570 mil crianças menores de 5 anos. Então, o verbo morrer aqui deveria ficar no plural. Morrem. 570 mil crianças menores de 5 anos morrem. Essa deveria ser a concordância verbal, né? Correta, tá bom? A mesma coisa no último cartaz. Aluga-se apartamentos. Apartamentos aqui é o sujeito, está no plural. Então, o verbo alugar deveria também concordar no plural. O certo seria alugam-se apartamentos. O verbo alugar no plural, concordando com o sujeito, apartamentos, que também está no plural. Ok, pessoal? Foi? Então, encerramos aqui os nossos estudos sobre concordância verbal. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma, né? Os nomes e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um beijinho no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho!